O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-o na cintura. Derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, com esta celebração, iniciamos o Tríduo Pascal. Uma celebração em que a Igreja, nestes 3 dias, nos quer comunicar uma só celebração. Quer nos recordar todo o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No Sábado Santo, vamos subindo agora, e depois de passar do Sábado Santo, porque no sábado, ao cair da tarde, quando celebrarmos a Vigília Pascal, já estaremos entrando no domingo. O próprio missal traz domingo de Páscoa. Então, atravessaremos essas celebrações com uma unidade, celebrando aquilo que celebramos todo domingo, mas aqui num grau elevado de excelência, o mistério pascal. O mistério de Cristo que quis passar pela paixão para chegar à glória da ressurreição. Por isso, todos os anos, a Igreja celebra este tríduo. Começando hoje com a Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia e da Ordem, recordando a paixão de Cristo para chegar à ressurreição. Recordando que Nosso Senhor passou pela paixão. Muita gente quer celebrar a Páscoa o ano inteiro, todo dia a festa, todo dia não. Por isso a Igreja também nos preparou com a Quaresma, né? Nos preparou com a Quaresma, com o tempo penitencial para estarmos aqui hoje. Hoje pela manhã estivemos na Catedral
com a missa popularmente conhecida como a missa dos Santos Óleos, onde o cardeal, não é, consagrou o óleo de crisma, o óleo dos enfermos, o óleo dos catecúmenos, e os sacerdotes renovaram as suas promessas sacerdotais, não é? Trago aqui, inclusive, a saudação de Dom Arani, que nos pediu que levasse a sua saudação de uma feliz Páscoa a todos, desde já. E assim, entramos nesta celebração de hoje, que tem como uma primeira leitura, a leitura do livro do Êxodo, na instituição da Páscoa, como uma festa perpétua, né? E termina dizendo isso. Este dia será para vós uma festa memorável, olha a palavra, né? Em honra do Senhor, que haverei de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. É para celebrar sempre, né? E esta Páscoa a celebramos sempre, né? Hoje também é interessante, estava lá na catedral a cruz da Santa Missa, da primeira missa celebrada no Brasil, né? Vai percorrer alguns lugares, tem inclusive a Santa Cruz de Militares, a Irmandade pediu, não é? Então, e dizia o padre Omar lá, né, que desde aquele dia não se deixou mais de celebrar o sacrifício de Cristo nessa terra. Isso é uma coisa histórica, não é? Importante para nós. Aliás, é o sacrifício perpétuo, né? Então, se esse sacrifício do Antigo Testamento já há uma ordem de perpetuidade, essa ordem cresce muito mais com o sacrifício de Cristo. Porque este sacrifício, né, como o próprio texto diz, essa passagem do Senhor, né, que passa, né, para exterminar todo primogênito. No entanto, quando chega à casa dos judeus, está na verga o sangue do Cordeiro. Veja como tudo se encaixa, né? João Batista dirá: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque em outra verga, na verga da cruz, estará o sangue do Cordeiro sem mancha, sem defeito, é o Cristo, né? Então, a Páscoa antiga é um símbolo da Páscoa nova, né? Por isso Santo Tomás diz: foi-se a Páscoa antiga, né? Naquele seu hino famoso. E a segunda leitura, então, nos fala da instituição da Eucaristia. Quem nos fala da instituição da Eucaristia? A leitura da primeira carta aos Coríntios, São Paulo. Opa! São Paulo não estava lá, como é que ele sabe disso, né? É interessante isso, né? E veja, é um texto importante, porque está nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e aparece aqui em São Paulo. Então, Mateus estava lá, Marcos parece que estava também, Lucas não. Marcos parece porque teria sido a Santa Ceia feita na casa dos pais dele. Era o jovem. Aliás, Marcos é esse que amanhã vamos ver na narrativa, né? O jovem que agarraram e fugiu, se despregou, como diz o meu pai, né? Saiu nu. Era jovem, né? Talvez não tivesse 18 anos. Então, essa narrativa, mas a liturgia vai preferir o texto de São Paulo para compor a oração eucarística. Por quê? Não é? E ele diz, né, que ele recebeu isso do Senhor. O que recebi do Senhor foi isso que vos transmiti. Na noite que ia ser entregue, o Senhor tomou o pão e depois de dar graça partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Aqui está uma palavra importantíssima, minha memória. Veja que a Páscoa antiga foi instituída como um sacramento perpétuo. E aqui Jesus: fazei isto em minha memória. Duas coisas, né? Acabou de instituir a Eucaristia e agora institui a ordem com essa palavra. Fazei isto em minha memória. Quer dizer, isto que eu fiz aqui, vocês vão fazer também. Estou dando autoridade. Uma palavra simples, né? Claro, hoje o sacramento da ordem é uma grande solenidade. É isso, a igreja recebeu o poder de Cristo, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então ela soleniza, né? Porque é um momento muito importante. Então, a memória. Não estamos falando aqui de uma memória, uma recordação, e mesmo uma recordação histórica, é muito mais do que isso. Porque os próprios judeus, até hoje, quando celebram a Páscoa, o mais novo pergunta ao mais velho:
O que estamos celebrando hoje? Hoje nós somos libertos do cativeiro do Egito. Hoje. Ou seja, ele já tem na sua raiz uma noção de que a celebração torna presente aquele fato do passado. E muito mais em Cristo, porque tem uma presença substancial. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Não é mais pão nem vinho. É bom os católicos saberem bem disso, hein? Não é que está o pão e o vinho junto com o corpo e o sangue de Cristo. Não, não tem mais pão. Não tem mais vinho. Ah, mas a gente sente o gosto do pão. Quando dá em duas espécies, eu sinto o gosto do vinho. É isso mesmo. Por isso o nome é transubstanciação. Mudança de substância sem mudança de acidentes. E os nossos sentidos captam o acidente. Diz o padre Antônio Miranda que Deus não transformou, porque seria horrendo comungar, não é? A carne e o sangue humanos. Mas Deus permitiu na história transformação. Como em Lanciano até hoje está lá. Tive a oportunidade de estar lá pertinho, no relicário, com o sangue e a carne. Transformou-se, passou de transubstanciação. Ali o vinho e o pão se transformavam. E a carne que está lá é carne do miocárdio. Carne do coração. Interessante isso, porque às vezes alguns criticam, né? Que nós unimos muito a contemplação da Eucaristia com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, às sextas-feiras, né? Como fazendo uma adoração do Santíssimo. Mas lá em Lanciano está unido, né? A carne é do miocárdio, né? Então, veja que beleza isso, né? Recordarmos essa instituição, que Cristo está verdadeiramente presente, com o seu corpo, o seu sangue, alma e divindade. É o Cristo inteiro que está presente, né? E somos desafiados a contemplarmos esse mistério, né? E São Tomás, um belo hino, que tem uma versão em português, agora saiu outra versão, mais ao pé da letra, né? E ele diz lá, não é? No Calvário se escondia a tua humanidade, a tua divindade, desculpa, né? Aquele homem crucificado não parece Deus. Mas aqui, na Eucaristia, também se esconde a tua humanidade. Então, na Eucaristia, a gente não vê nem o Deus, nem o homem, mas está ali, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, com seu corpo, com seu sangue, sua alma, divindade, tudo. Somos desafiados Deus nos exige, né, entre aspas, este imposto da fé. Eis o mistério da fé. O padre diz, quando acaba de consagrar, é preciso a nossa inteligência ser auxiliada pela fé. Muito bem. Então, qual será dos evangelistas que vai nos apresentar a narração da instituição da Eucaristia no Evangelho? Não vem. Não veio a narrativa. Hoje é um dia importantíssimo para se ler, né? A instituição da Eucaristia no Evangelho, não veio. Por quê? Não é? Ao contrário, São João veja que São João não tem a narrativa da instituição. Ele fala que estava na ceia, mas não repete aquelas palavras. E, no entanto, ele já havia preparado, lá no seu capítulo 6, é ele também o único que preservou o discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, depois de que ele multiplicou os pães e caminhou sobre as águas. 2 milagres, não é? Que já preparavam o mistério da Eucaristia. A multiplicação do pão, que fala da multiplicação da presença de Jesus em tantas hóstias, e o caminhar sobre as águas. Ele domina a natureza. Ele pode estar realmente presente na Eucaristia. Mas São João prefere narrar o lava-pés. O gesto de humildade de Jesus, né, que é repelido por Pedro. Tu me lava os pés, mas o seu, não, eu vou lavar os seus. Não, tu não entende agora, depois você vai entender. Ah, não me lavará os pés, então não terás parte comigo. Então lava a cabeça e as mãos também. Pronto. E isso é por quê, né? Porque num lugar árido a gente acha que não, mas a água é rara. Então se lavava com certa economia também, lavava as mãos, lavava a cabeça, né? E os pés. E quem lavava os pés era o servidor. Por isso Jesus dirá, não é? Eu estou no meio de vós como aquele que serve.
E este gesto tem todo o sentido. Na igreja, a função, o posto, não é para a glória pessoal. Ao contrário, é serviço. Jesus ensina com este gesto: lavai os pés um dos outros também. Dei-vos o exemplo. Então não pode ser para a glória humana, né? E quanto mais alto, mais humilde deve ser, né? Isso é até interessante. O último concílio que foi feito, né? É justamente o Papa Paulo VI, né? Que dizia: servo dos servos, eu, Paulo, servo dos servos de Deus. Depois eu tive a oportunidade de ver que isso vem de São Gregório Magno. Veja, já tinha reconhecido, servo dos servos de Deus. Então esse é o espírito do sacerdócio católico, e que deve também ser compartilhado pelos leigos, né? Que participam do sacerdócio comum. O sacerdócio ministerial, que é dos padres, lhe dá o poder de consagrar o pão e o vinho, transubstanciando em corpo e sangue do Senhor, dá o poder de perdoar os pecados, não é? Dá-lhe autoridade, não é? Mas os fiéis participam do sacerdócio comum, não é? Por isso, voltou agora no missal, né? O meu e o vosso sacrifício. Porque o sacerdote oferece o sacrifício enquanto está no sacerdócio ministerial. E o povo oferece também, porque na missa vocês oferecem o sacrifício também, ao seu modo, como leigos, como povo de Deus. Por isso, lá no batismo, tem a unção com óleo de crisma, é a segunda unção no batismo, né? Recordando o tríplice mistério de Cristo: sacerdote, profeta e rei, né? Então, todo cristão tem essa participação. Então, meus irmãos, nós hoje, infelizmente, não vamos repetir esse gesto de Jesus, né? Com a cerimônia do lava-pés, não é? Mas recordamos esse gesto aqui na liturgia da palavra, né? Então levemos conosco isso, né? Nosso Senhor, que é o Senhor de tudo, se fez pobre, se fez simples, se fez humilde, e é o seu último grande gesto, né? Ensinar a humildade. Então, se alguém pretende realmente penetrar no que representa a nossa fé, tem que ter a humildade, não é? A humildade verdadeira, que combate um dos grandes males próprios do pecado, que é a soberba, o orgulho, a vaidade, não é? Vamos pedir a Deus nesse dia, vamos rezar muito pelos nossos sacerdotes, né? Especialmente pelo nosso cardeal arcebispo Dom Odari, que tem esta obrigação de guiar a igreja, né? Tem essa grande missão, e também pelo Santo Padre, o Papa. Que neste dia Deus abençoe todos os sacerdotes e faça com que santifiquem sempre mais. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.